convidar você a continuar refletindo comigo no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler hoje, capítulo 4, a partir do verso 26. Jesus está nessa parte falando das suas parábolas do reino. Marcos dividiu assim o seu evangelho, capítulo 4, e ele dedica as parábolas de Jesus. Nós já vimos a parábola do semeador, vimos hoje pela manhã a parábola da lâmpada, e agora à noite a parábola da semente, a partir do versículo 26, que diz assim, Marcos 4, a partir do 26. Disse também, o reino de Deus é comparável a um homem que lança a semente à terra. Quer esteja ele dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesma. Primeiro a planta, depois a espiga, e por último, o grão que enche a espiga. Mas assim que o grão amadurece, o homem logo lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Vamos orar? Senhor, obrigado por ter nos trazido aqui mais essa noite. Pedimos que, mais uma vez, Teu Espírito que inspirou essa palavra, agora a ilumine na nossa mente e coração, a fim de que ela produza o fruto pelo qual o Senhor a enviou essa noite, para a Tua glória mesmo, em nome de Jesus. Amém. Essa semana, meu filho, ou melhor, semana passada, né? Porque nós estamos no domingo, primeiro dia da semana, então foi semana passada. Meu filho completou 16 anos. Parece que foi ontem. Eu o vi nascer. Primeiro um bebê, aí daqui a pouco estava uma criança. Quando eu me dei conta, era já um pré-adolescente. Então se tornou um adolescente de fato, e agora quase um jovem. Então a vida é assim, ela acontece, mas não acontece de uma hora para outra. Ela vai seguindo o seu curso natural, mas não pulando etapas, seguindo a sua etapa, seguindo o seu curso. Às vezes nos dá a impressão que lentamente, outras vezes parece que está acontecendo tudo muito rápido, mas a coisa está seguindo o seu curso, até que uma hora chega ao seu cume. Completa-se o processo. A coisa finalmente chega lá, a coisa acontece. Como parece ter sido aí o título, acho que da Espanha, pelo jeito. Acho que deve ter sido 120 minutos. Agora eu tenho certeza. Mas é assim, irmãos, é assim. As coisas têm o seu processo. Não acontece nos primeiros 5 minutos. Às vezes leva 120, vai para os pênaltis. Aconteceu aí pelo jeito. Mas a vida é assim, Jesus está falando que o reino de Deus também é assim. E ele vai falar agora desse reino de Deus, usando a parábola de uma semente que é plantada por um homem. O homem plantou a semente, e quer esse homem esteja acordado, quer esse homem esteja dormindo, quer esse homem tenha saído de casa, quer esse homem esteja em casa, quer esse homem esteja pensando na semente,
quer esse homem ser esquecido da semente. O que está acontecendo com essa semente? Está seguindo o seu curso. Ele fazendo ou deixando de fazer, ele plantou, ele regou, mas agora que ela está debaixo da terra, ela está seguindo o seu curso natural. Primeiro brota, aí vem a planta, aí depois tem a espiga, aí depois os grãos começam a aparecer. É passo a passo, progressivo, paulatino. É o que Jesus vai dizer aí no versículo de número 26. O reino de Deus é comparável a um homem que lança a semente à terra, quer esteja ele dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo, sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesma. Primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão que enche a espiga. Então vai sendo o processo, a coisa vai acontecendo, passo a passo. Mas e quando completa o processo? Aí Jesus vai falar, versículo 29. Mas assim que o grão amadurece, o homem logo lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Então demora. Está debaixo da terra. Mas a coisa está acontecendo. De repente o processo se completa. Completou, foi-se. Por quê? Chegou o tempo. A coisa amadureceu. As etapas foram cumpridas. De repente, foi-se. Acabou. Sabe o que isso faz lembrar? O tempo de Noé. Jesus diz que no tempo de Noé, as pessoas estavam vivendo. Estavam comendo, bebendo. O que mais que elas estavam fazendo? Casando, dando a filha em casamento, fazendo festa, fazendo planos, comprando, vendendo, sem se dar conta do quê? Que a arca estava sendo construída. Ano após ano. Cada ano um pouquinho mais. Primeiro o pavimento, piso, depois primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. A arca ali o tempo todo e as pessoas meio que não se apercebendo. Vivendo como se nada estivesse acontecendo, mas estava acontecendo. A arca estava lá sendo construída, e sabe quanto tempo levou a arca para ser construída? Mais ou menos 100 anos. Noé foi chamado com 100 anos, provavelmente ele termina a arca com, ou melhor, ele começa com 500 anos, termina com 600. Mas Jesus diz que o dia que a arca ficou pronta e o último animal entrou na arca, Deus mesmo fechou a porta. Sabe de que lado? De dentro. Não tinha como abrir do lado de fora. E aí não houve tempo para mais nada. Assim é o reino. Ele
veio com Jesus, foi inaugurado, está aqui entre nós. Vai chegar o dia que esse reino vai ser plenamente estabelecido, se tornar visível na segunda volta de Jesus. Mas enquanto isso, Ele está aqui no nosso meio. Quer a gente perceba, quer não, mas a coisa está acontecendo, Ele está seguindo o seu curso. Às vezes a gente acha assim, né, que Jesus vai voltar na segunda vinda, aí vai vir o reino. Não, Jesus disse que o reino já veio. Na sua primeira vinda. Ele vai se tornar manifesto na segunda. Mas enquanto isso está aí, ó, como uma semente debaixo da terra. Quer as pessoas estejam se apercebendo dele ou não, vivendo como se nada tivesse acontecendo, se casando, se dando em casamento, trabalhando, comprando, vendendo, fazendo planos, como se fosse viver aqui para sempre, o reino está lá, seguindo o seu curso, até que o dia vai, pum, como a semente que brotou, se tornou espiga e veio a foice. Então, alguns vão dizer que nós vivemos nesse interim entre o já e ainda não. O reino que já chegou, mas ainda não foi estabelecido, foi plenamente manifesto. Mas ele já está aqui. Então, a pergunta, irmãos, que a gente precisa responder hoje é: o que nós, povo do reino, que já vimos o reino, que já adentramos pela porta que é Cristo, o que nós fazemos nesse interim entre esse já está aqui, mas ainda não? O que a gente faz como povo do reino? Nesse interim entre o seu já aqui e ainda não, mas a coisa está acontecendo. Bom, em primeiro lugar, a gente anuncia. Porque não anunciar seria como a gente saber que vai acontecer um terremoto essa semana e a gente não falar nada para ninguém. A gente só se preocupar em prover o nosso abrigo. É como se a gente soubesse que a casa já começou a pegar fogo, mas a gente ficar quieto, como se fosse um segredo. Até porque, irmãos, essa aparente demora do reino se manifestar, essa aparente lentidão do reino, como uma sementinha no chão que vai brotando devagarzinho, demorando, vai seguindo o seu processo natural, tem um propósito, é dar tempo para a gente anunciar e dar tempo para mais pessoas se arrependerem. Olha só o que o apóstolo Pedro vai dizer lá em 2 Pedro 3, 8-9. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada. Mas Ele é paciente convosco. E não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Meu pastor, quando pregava sobre a volta de Jesus, ele costumava fazer assim. Ele perguntava para a gente: se Jesus tivesse voltado 50 anos atrás, quantos não estariam salvos? Aí alguns irmãos idosos levantavam a mão. Aí ele perguntava: se Jesus tivesse voltado 30 anos atrás, quantos não estariam salvos? Porque há 30 anos atrás não tinham ainda recebido Cristo. Aí uns de meia idade levantavam a mão. Aí ele perguntava: e se Jesus tivesse voltado 10 anos atrás? Há 10 anos, quantos estariam perdidos? Aí outros levantavam a mão.
Se Jesus tivesse voltado 5 anos atrás, aí um monte de gente levantava a mão. Se Jesus tivesse voltado 1 ano atrás, um monte de gente. E se eu fizesse essa pergunta agora aqui? Se Jesus tivesse voltado 30 anos atrás, quem aqui não estaria no seu reino? Levanta a mão. Olha só. Olha só. Se Jesus tivesse voltado 10 anos atrás, quem não estaria no seu reino? Ah, alguns. Deixa eu olhar aqui. Se Jesus tivesse voltado 1 ano atrás, 2 anos. Ah, tem mais gente ali. Então percebe? O fato de o reino ter demorado, aparentemente, serviu para mais gente encontrar a porta do reino que é Jesus. Então, nós tivemos tempo para sermos convidados ao reino, então aceitamos o convite. E nós agora adentramos ao reino, não somos mais os de fora, somos agora os de dentro, mas somos enviados aos de fora para fazer o mesmo convite, para anunciar esse reino. E como que a gente anuncia? A gente anuncia, claro, por meio da nossa vida, porque testemunho sem obras é cego, mas a gente testemunha também por meio das nossas palavras, porque testemunho sem palavras é surdo. Tem gente que diz assim, não, eu vou pregar só com a minha vida. Eu lembro o caso de um missionário entre os muçulmanos, que disse assim, não, eu vou pregar só com a minha vida. E teve, de fato, uma vida exemplar entre eles. Só que esse mesmo missionário testemunha. Sabe qual foi a conclusão que os muçulmanos chegaram, depois de ter convivido com aquele missionário exemplar durante alguns anos? Que ele era um ótimo muçulmano. Então tem uma hora, irmãos, que tem que falar. Assim como alguém um dia teve coragem de falar para você. Para com essa desculpa. Se Deus te deu oportunidade, lembra do que o Senhor Jesus disse para Paulo? Fale e não te cales. Fale e não te cales. Você falou com a sua vida, aí Deus te deu a oportunidade, você fala também com as suas palavras. E depois rega tudo com oração. Porque, como disse já um pastor, as pessoas podem impedir que a gente faça e fale muita coisa para elas, mas não podem impedir que a gente ore por elas. Então você anunciou com a sua vida, anunciou com as suas palavras, agora ora. E depois de você orar, sabe o que você faz, meu irmão afobado? Minha irmã, mãe desesperada. Espera. Espera. Porque se você ficar mexendo toda hora nessa terra, toda hora nessa semente, sabe o que vai acontecer? Você vai matar ela. Você vai matar a semente. Você percebeu aqui no texto que o homem plantou e depois o que ele fez? Deixou. Por quê? Porque a terra mesmo se ocupa de dar as condições para que a semente por si própria
brote, nasça e siga o seu curso natural. Então aqui há uma conexão. Jesus está dizendo assim como há uma simbiose, assim como há um casamento entre a semente e a terra, quando a semente beija a terra, acontece ali uma simbiose natural, há um poder automático. A coisa simplesmente, sabe o que acontece? Acontece. Quando a semente encontra a terra, começa um processo natural que a gente não pode fazer nada. Simplesmente acontece. Está dizendo aqui, olha, versículo 28, a terra produz o grão por si mesma. Por si mesma. Então, assim como há um casamento entre a semente e a terra, há um casamento entre a palavra de Deus e a mente humana. Uma vez que a palavra de Deus foi semeada numa mente, começou ali uma simbiose. Começou ali um processo natural. Mas tem que deixar. Tem que dar um tempo para a coisa acontecer naturalmente. O processo natural, progressivo, paulatino. Ora, com a gente não é assim. Eu vou te dar um testemunho pessoal. Tem coisas que eu já li da palavra de Deus, ou alguém já falou para mim, há anos. Se você perguntar para mim, eu sei recitar de cor, foi assimilado, mas tem coisas que foram fazer sentido agora. Aquela história de caiu a ficha. Porque uma coisa é você conhecer, de ter lido, de ter decorado, de ter estudado, de ter assimilado cognitivamente, está na sua cabeça. Outra coisa é você conhecer, de experimentar, de viver a coisa. Você sabe que a laranja tem o seu gosto cítrico, você poderia ler um artigo científico sobre laranja, saber tudo sobre laranja, mas uma coisa é descascar a laranja, é provar a laranja. Fala para mim, isso não aconteceu nunca com você? De repente, uma palavra que você já conhece há tanto tempo, de repente, fez todo sentido. E quando faz todo sentido, sabe o que acontece? Muda a sua vida. Produz transformação. Sabe o que aconteceu? O reino de Deus chegou. Aleluia. A semente completou o seu processo natural e brotou. Deu fruto, e fruto de vida eterna para a glória do Senhor. Aleluia. É por isso que a gente não pode parar de semear. Louvado seja Deus se você tem um ouvido para semear. Você fala assim, eu falo, parece que não entra nada. Está entrando sim, mas é que tem um processo. Vai chegar uma hora que, regado pelo Espírito Santo, regado pelas suas orações, esse processo automático vai se completar e de repente aquele menino muda da água para o vinho. Aí você diz assim, não, finalmente criou juízo. Não é que o processo se completou. Com a gente é assim. É por isso que pessoas que antes eram tão irascivas, de
de repente se tornam mansas. Porque finalmente fez sentido para ele, Tiago 1,20, a ira do homem não produz a justiça de Deus. De repente fez sentido. E ele fala, quer saber? Vou dar um jeito nessa minha ira. Porque eu com esse meu jeito, eu só estou produzindo destruição. É por isso que aquela pessoa que não tinha trava na língua, falava as coisas, machucava as pessoas, e como desculpa dizia, não, é porque eu sou sincero mesmo, é porque eu sou franco. Franco não, é mal educado. É sem domínio próprio. De repente, ele lê, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Ele já sabia. Ele já tinha lido. Ele já tinha ouvido 100 sermões sobre isso. Mas finalmente brotou. Finalmente fez todo sentido. Aí ele muda. Um dia um conhecido meu, que era muito gastão, ele disse que mudou quando finalmente caiu a ficha. Por que gastais com o que não é pão? Fez sentido. Curou as finanças. Mas o avarento, a mesma coisa. Não, eu sou controlado, é avarento. É avarento. Aí um dia faz sentido para ele que a avareza é idolatria. É confiar em um Deus chamado Mamon. Aí ele se torna um Zaqueu. Senhor, se eu defraudei alguém, se eu prejudiquei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E aí Jesus chega e fala assim, hoje chegou salvação nessa casa. Porque esse também é filho de Abraão. Então sabe onde que está o reino de Deus, irmãos? Em nós. Está aqui, ó. Em mim, está aí em você. Por isso que nesse interim, entre o já e ainda não, a gente continua anunciando e a gente continua ouvindo a palavra de Jesus. Porque essa palavra é essa semente que sem a gente perceber vai dando seus passos, vai crescendo dentro de nós, dentro de outros, até que dá o seu fruto. O reino de Deus em nós. Agora, irmão, sabe uma coisa importante? É a gente assim, a gente que gosta de ficar falando, tomar cuidado para a gente mesmo deixar de nos preparar. Igual o caso. Conheci o caso de alguns alunos que queriam passar num concurso público e aí pediram para um dar a aula para eles. E esse que era o mais entendido deu a aula. E no dia do concurso os alunos passaram, o professor não. Então a gente tem que tomar cuidado de ficar anunciando aos outros e esquecer de preparar a nós mesmos. Por isso que o Paulo vai dizer assim, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado.
Palavra de Jesus: cuidai de vós mesmos, não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha, porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Então, encerro aqui te fazendo algumas perguntas. O Espírito Santo te toca para você começar a tratar alguém melhor? Quem é essa pessoa? O Espírito Santo te toca para você corrigir algo na sua vida, um erro, que pessoas que te amam já te apontaram em amor. Fulano, você precisa mudar isso. Você já percebeu, mas passa ano, sai ano e não corrige. E por fim, há algum hábito, alguma atitude que o Espírito Santo te toca para você mudar? Porque como diz Hebreus 10:37, pois aquele que vem virá dentro de breve e não tardará. A gente vive entre o já e o ainda não. O que a gente faz nesse tempo? A gente anuncia, a gente espera dar o fruto e a gente prepara nós mesmos para que nesse dia, como diz Pedro, assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que assim seja na minha vida, que assim seja na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.